Nos próximos 30 minutos, eu quero fazer você ler ao menos uma palavra em hebraico. Sim, o que era impossível, um sonho distante, pode virar realidade a partir de agora. Muito prazer, eu me chamo Thiago Matos, sou professor de hebraico bíblico desde 2018 e hoje eu tenho a missão de te ensinar a ler hebraico do absoluto zero. Então, sem mais delongas, vamos para a tela para a gente começar essa jornada juntos. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar você pela ousadia e pela coragem de se desafiar a aprender esse idioma tão rico e profundo, principalmente para quem gosta de estudar a Bíblia. Saiba que 90% do seu resultado está ligado à sua decisão. E agora eu quero que você preste atenção nas próximas instruções, porque essas próximas instruções serão a base de toda a compreensão do alfabeto hebraico. E a partir daí você vai ter toda a clareza para você poder ler uma palavra hebraica, tá bom? Então, a primeira instrução que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte, de que a leitura do hebraico sempre será da direita para a esquerda. A segunda instrução que eu quero deixar aqui, para a gente alinhar todas as coisas antes da gente começar de fato, é que você foque sempre nos sons, tá bom? O método que eu vou trazer aqui para vocês é um método que só será eficaz se a gente se basear nesse conceito dos sons, da sonoridade, tá bom? Então eu não vou aqui me atentar ao nome das letras, nem ao formato das letras, não. O ponto vai ser o som que essas letras fazem. A partir daí, então, a gente vai ter uma aceleração no nosso aprendizado, tá bom? E a terceira e última instrução que eu quero deixar aqui para a gente começar a nossa jornada é que você anote e faça junto os exercícios comigo, tá bom? Vai ser de extrema importância você repetir tudo que eu fizer aqui. Eu quero que você fale junto comigo em voz alta, tá bom? Isso vai ser imprescindível para que o seu resultado seja ainda melhor. Dito essas instruções, a gente vai começar a nossa aula. Então vamos lá. O alfabeto hebraico, ele possui 22 letras, tá bom? 22 letras. E essas 22 letras, elas vão estar organizadas em categorias fonéticas. Então, a gente vai ter a categoria 1, que é a categoria da sonoridade, né, dessas letras guturais. O que são as letras guturais? É aquelas cujo som sai da nossa garganta, tá? Da nossa garganta. A segunda categoria, a categoria das letras labiais, que é o som vindo dos lábios. A categoria 3 é a categoria das letras palatais, os sons que vêm do palato. O palato é o céu da boca, ou seja, a minha língua encosta no céu da boca para a gente pronunciar essas letras, tá? A categoria 4 são das letras dentais, que é quando a língua bate no dente, né? Tem o apoio ali do dente para pronunciar. E a última categoria, que é a categoria das sibilantes. As sibilantes são aquelas que a gente vai pronunciar através do assobio, né? Categorias guturais, da garganta. Então, são os sons da garganta que não tem som nenhum. Então, isso aqui é um som gutural. Um outro som gutural é o som da aspiração, que é um som gutural também. Outro som que vem da garganta é o som do r, r, r. Esse som aqui, que é o som da garganta fechada. E o som da garganta rasgada, né? Que é o som do ha, ha, ha. Ok? Esses são os sons da categoria gutural. Mas hoje eu vou ensinar para você palavras só feitas com som gutural. Tá bom? Então, nesse vídeo, nessa aula, eu quero me atentar aos sons guturais. Por quê? Porque esses sons guturais, a gente vai ter 5 letras nesses sons guturais. Então, dessas 5 letras, 2 não vai ter som. Então, isso vai facilitar muito. Então, a gente vai
focar foneticamente apenas em 3 letras, que é o som da garganta aberta, que é o som do respiro, né? O som da garganta fechada, que é o R, e o som da garganta rasgada, que é o som do R. Então, são esses 3 sons que a gente vai se atentar agora, para a gente conduzir essa primeira. Então vamos lá. Quando a gente fala de fonética, de fonema, na qual é baseado esse método, que acelera o resultado, principalmente tem acelerado o resultado dos meus alunos, acelerou o meu resultado. Quando a gente fala de fonética, desse método fonético, a gente está falando de uma consoante conectada a uma vogal. Então, antes de eu escrever aqui uma letra hebraica, eu vou colocar a letra no formato do nosso alfabeto, tá? Só para vocês entenderem como funciona. Então, o que a gente vai ver aqui são consoantes que não têm som, tá? As letras hebraicas que a gente vai ver aqui serão consoantes. E essas 2 não vão ter som, então eu não vou colocar nenhuma letra correspondente ao nosso alfabeto. O som fraco, né, da garganta aberta, que é o som aspirado, esse som aqui, o som do nosso H, tá? Mas esse som do nosso H vai estar relacionado ao som do H do inglês. Por exemplo, a palavra cavalo em inglês é horse. Então o H ele tem som, ao contrário do nosso, né? O nosso alfabeto, o H não tem som, né? Por exemplo, hoje, né? Você não fala o H. Mas no inglês tem som, e é esse som que a gente vai se referir quando a gente estiver falando do hebraico, tá? Então esse som aspirado, ele vai ter o som desse H, o H de tá? Então a gente vai ter esse som ré, ri, ró, ru. Esses vão ser os sons conectados a uma vogal. Ré, ri, ró, ru. Ok? A outra letra hebraica, que vai ter o som gutural fechado, que vai ser o som do R, que é correspondente ao nosso R, tá? Então vou colocar o R aqui. Então vai ser Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Tá bom? Então, o fraco é Ra, Re, Ri, Ro, Ru. O forte é Ra, Re, Ri, Ro, Ru. E o som da garganta rasgada, Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Eu não tenho um som no português com essa fonética, tá? Mas, para a gente focar em um padrão, a gente padronizar isso aqui que a gente está fazendo, que é a transliteração, no hebraico, quando a gente vai trazer do hebraico, a gente vai transliterar com CH, tá bom? Então, o CH aqui, na nossa matéria, na nossa aula, vai ter som de R, tá bom? Então, esqueçam o som do X aqui, tá? É o som do R, rasgado. Então, Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Quando a gente fala das consoantes sem som, quando a gente coloca a vogal, sairia assim. A, E, I, O, U. Tá bom? Então vai ficar muito mais fácil do que a gente imagina, tá? Então 2 letras dessa categoria gutural tem o som mudo. Então ficaria com as vogais A, E, I, O, U. Você vai repetir aí na sua casa. A, E, I, O, U. Fácil, né? Muito fácil. Agora, aqui equivale ao som da garganta fraca. Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Repita esse som aí na sua casa. Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Agora, o som da garganta forte. Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Repita comigo. Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Muito bem. Agora, o som da garganta rasgada. Ra, Ré, Ri,
ro, ru. Repita comigo. Ra, re, ri, ro, ru. Muito bem. Bom, agora a gente já sabe os sons, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai corresponder a esses sons para as letras junto com as vogais, ok? Então vamos lá. A, E, I, O, U. Esse som existe para duas letras dessa categoria gutural, tá bom? Que seria a categoria gutural muda, ok? Então, em hebraico seria o seguinte. Eu vou colocar na mesma ordem do som que eu fiz em cima, tá? A, E, I, O, U. Então, para cada uma vai existir duas possibilidades, tá? Para cada consoante e vogal, para cada fonética, vão ter duas escritas no hebraico, ok? O que vai mudar não vai ser a letra hebraica, vai ser o sinalzinho que vai vir junto com ela, tá bom? Esses sinaizinhos serão as vogais. Então, olha como vai ficar. A ou A. Os dois serão A. E. I também. O. Então a ideia aqui é você visualizar, tá bom? Visualiza. Esses vão ser os sons dessa primeira coluna aqui. U e U. Muito bem. Muito bem. Eu vou colocar aqui. Muito bem. Então a gente vai ler hebraico agora, tá bom? Então a gente vai começar a ler as letras. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Então, o que eu vou ter aqui? Eu também vou ter uma outra letra com essa mesma ideia de sons mudos. A, E, I, O, U. Tô fazendo assim, mas eu vou organizar para vocês, tá? Vamos lá. Então são sempre duas formas, tá vendo? Duas formas de leitura. Então eu tenho o A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tá? E agora a gente vai fazer as outras três. Agora são letras que têm som. Veja que dentro do hebraico eu vou ter a letra mesmo sem ela ter som. Ela vai estar lá, igual a palavra hoje. Eu falo hoje, mas eu tenho que colocar o H ali na frente. Tá? Eu tenho que deixar o símbolo ali para eu entender que aquela letra é importante naquela palavra, faz parte daquela palavra mesmo que eu não pronuncie ela, ok? Eu estou pronunciando, só que ela é uma letra muda, tá bom? Agora, ha, ha, hi, ho, hu. Percebam que a vogal, ela não vai mudar, ó. Veja que a vogal A é um tracinho ou esse Tzinho embaixo. A vogal E é 2 pontinhos embaixo ou 3 pontinhos. O I é um pontinho só ou seguido dessa outra letra hebraica aqui, ó. Tá? Só que junto do pontinho ela corresponde ao I. O é o pontinho em cima ou uma outra letra hebraica que vai de cima até embaixo, ó, com um pontinho em cima. Vai ser sempre isso. A ideia aqui é a gente entender o som da consoante e quem é a vogal, tá? Isso aqui é treino junto com colinha. Faça a sua colinha, tá bom?
não tenha medo de fazer a sua colinha. A sua colinha é importante também para você fazer isso aqui até você memorizar, tá? A ideia não é decorar, é memorizar. Memorizar é algo que fica na memória de tanto você executar. Decorar é você forçar a sua mente a registrar uma informação sem você ter uma vivência para aquilo, tá? Então, decorar é uma coisa, memorizar é outra. Eu quero que você memorize. Para isso, você tem que estar em contato com isso o tempo inteiro. Agora, o ra, re, ri, ro, ru. Não se preocupe que, à primeira vista, tá tudo certo. Sempre coisas à primeira vista, que a gente não tem tanta familiaridade, vai soar estranho, mas não tem problema. A ideia aqui é a gente focar no nosso objetivo, que é a gente ler uma palavra hebraica. A gente vai chegar lá, tá bom? Estou mostrando aqui que é algo que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Sempre o foco na fonética, no som da letra, tá? Aproveite para comparar uma letra da outra. A primeira fileira é do A, a segunda é do E, a terceira é do I, a quarta é do O, a quinta é do U. Rareriroru. E por fim, ra, re, ri, ro, ru. A letra do R seria essa aqui. Veja que ela parece muito a do Ra. Ra e Ra, as letras são parecidas. O R, ele é todo fechado. Lembra da garganta bem fechada, bem rasgada? E a Ra é um fiapinho aberto para ela sair um pouquinho de som. Ra, re, ri, ro, ru. Tá bom? Como se fosse um suspiro. Aqui não. Aqui é a rasgada. Ra. Muito bem. Aqui a gente tem o suficiente para a gente ler ao menos uma palavra hebraica. A gente tem o básico aqui para a gente conseguir ler uma palavra hebraica. Então a gente tem, vamos lá, a primeira fileira. A primeira fileira ali, vamos pensar lá da esquerda, ó, são as letras que não tem som. A primeira e a segunda. Então a gente vai ler a partir da primeira fileira. Aqui, né? A, E, I, O, U. Ok? A, E, I, O, U. Muito bem. Agora, a da terceira coluna. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Aí você repete, tá? Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Próxima coluna. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. De novo. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. E por fim, Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Mais uma vez. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Muito bem. A gente tem a sonoridade dessas letras junto com as vogais, ok? Lembrando que as vogais no hebraico, ó, são esses pontinhos aí, tá bom? Esses pontinhos ou tracinhos são as vogais no hebraico, ok? Então, memorize isso aí. Agora, a gente vai juntar esses sons para a gente formar palavras, né? Então, como no português, eu tenho a letra B junto com a letra O, bó. A letra L com A, lá. Aí se a gente juntar o bó e o lá, a gente vai ter uma palavra, bola. Agora a gente vai começar a ler em hebraico. Então preste atenção, vou fazer uma vez, as próximas com certeza você vai conseguir fazer sozinho e assim a gente vai cumprir o nosso objetivo na aula de hoje. Estou empolgado e vocês, vai dar tudo certo. Vamos lá. Então o que eu vou fazer? No hebraico tem uma coisa muito interessante. A maioria das palavras, a maioria, tá? Isso não é uma... existem exceções a essa regra. A maioria das palavras, elas vão terminar com uma consoante.
A maioria das palavras terminarão com uma consoante, tá? Então, como é uma palavra que termina em consoante? Vamos pensar no português? Se eu escrever essa palavra aqui, ó. Essa palavra terminou com uma consoante. Papel. Só que a gente fala errado, né? Porque a letra que está ali, por último, é o L, não é o U. Então seria papel. Nesse caso, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma letra com vogal e uma outra letra sem vogal, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma letra com vogal. Vou pegar essa aqui. Olha lá. Que letra com vogal? Qual é o som que essa letra com vogal faz? Ó, ela está na primeira fileira da terceira coluna. Primeira fileira da terceira coluna. Olha lá. É o som do Rá. Muito bem. Agora eu vou pegar uma outra letra, né? Só que sem a vogal, né? Eu vou tirar a vogal aqui, né? Para fazer sentido a minha palavra. Então, ó. Eu tenho aqui. Lembre-se. Da direita para a esquerda. Tá? Essa é a ordem da leitura. Então eu tenho o som do Rá e o som do R, que é o som gutural, né, fechado para dentro. R. Então essa palavra seria pronunciada har. Seria o Rá e o R no final. Har. Pronto. Lemos uma palavra em hebraico. Har. Isso sem eu precisar ensinar para você o nome de cada uma dessas letras, o nome das vogais, como surgiram as vogais, como surgiram as letras hebraicas. Eu não preciso disso. Eu preciso saber como funciona a fonética. Para eu ler hebraico, eu preciso apenas saber qual é o som que essas letras fazem junto, ou sozinhas, né? No caso, se for a última letra, ou junto com uma vogal. Ok? Então a gente viu todas elas com vogais. Sem vogais, a primeira e a segunda coluna não vai ter som. Então a letra vai estar lá, mas você meio que não vai deixar ela para lá, porque o som ela vai ser inexistente, o som. E as outras, o som do H no final de uma palavra, ela também vai ter o som mudo, tá? Ela só vai ter som quando ela estiver em cima, né? Em cima de uma vogal. Ou do lado, né? No caso aqui. Quando ela estiver junto com a vogal, aí ela é pronunciada. Quando ela for a última letra de uma palavra, aí ela não é pronunciada, tá bom? Então essa é só uma regrinha aí. Na quarta coluna, R, é o som do R no final. R, é esse som. Eu quero que você memorize o som. R, R, é esse som. E a última, som de R, R, ok? R. Vamos para mais uma palavra? Então, essa aqui, har. A palavra har significa monte ou montanha. Monte ou montanha. Anote aí. Tá? Har. 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 Da direita para a esquerda. Har. Ok? Vou devolver o rei para cá. O Rá para cá. Aqui eu vou copiar e colar aqui, porque... Vou colocar o Azinho aqui de novo. Vou deixar guardado aqui também. Muito bem. Então vamos lá. Vamos para mais uma. Vou pegar essa sílaba aqui, puxar para cá para a gente formar a palavra. E eu vou trazer aqui essa letra sozinha para ficar aqui. Muito bem. Temos aí uma outra palavra. Como eu pronunciaria essa palavra? Então vamos lá. O vermelho ali é a primeira fileira
da primeira coluna. Não tem som, e está na primeira linha, né? Ali na primeira fileira, então som do A. A. A segunda letra é um som gutural rasgado. Então eu junto os dois sons. Ar. Ar. E aí eu vou ter aí uma transliteração, né? Ar. Tá? Ar. Ar significa irmão em hebraico. Ar. Ar. Ok? Se você tem alguma dificuldade, teve alguma dificuldade nisso aqui, não tem problema. Vamos fazer mais. Então vamos lá, vamos mais uma. Então vou pegar aqui essa sílaba aqui. Ó, eu tirei do I, tá vendo? Ó, I. E vou trazer o R no final. Aí ficou fácil, né? Então eu tenho a sílaba I junto com o R. Ir. 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 Muito simples, né? Ir. 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 Não é o verbo ir no português, obviamente, mas ir significa cidade. Tá bom? Cidade. Cidade. Ir. 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 Ir significa cidade. Cidade em hebraico. Tá? Bom, vamos lá. Agora eu quero que você consiga ler sozinho uma palavra hebraica. A gente já leu 3 palavras aqui, tá? Agora é a sua vez de tentar ler. Ok? Então vamos lá. Preste muita atenção para você realizar esse desafio. O desafio de ler a sua primeira palavra hebraica em menos aí de 40 minutos. Você já vai ler a sua primeira palavra hebraica. Se você já não leu, né? Se você já não leu, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma sílaba. Olha da onde eu tirei, ó. Então lembra, né? São 5 fileiras de cima para baixo, correspondentes às nossas vogais A, E, I, O, U. Ok? Muito bem. Então eu vou tirar aqui, ó, da segunda coluna, 4ª fileira. E eu vou trazer aqui o meu som gutural forte. Bom, agora é com você. Como eu pronunciaria, como eu leria essa palavra hebraica? Muito bem. Vamos lá. Esse bloco aqui, ó, veio daqui, ó. Certo? Que é a minha fileira do O. O. E essa aqui saiu do som forte da garganta, né? O R. Or. Or. Ok? Or. Muito bem. Or. O O junto do R. Or. Essa palavra aqui significa pele. Ok? Essa palavrinha aqui a gente vai encontrar lá em Gênesis, quando o homem peca, e aí o texto diz que Deus fez para o homem roupas de or, roupas de pele. Roupas de pele, tá bom? Muito bem, você conseguiu cumprir o nosso objetivo na aula de hoje, que foi ler a sua primeira palavra hebraica. Bom, meu principal foco aqui foi mostrar para você que com um método simples, objetivo, um método que realmente funciona, te leva a resultados rápidos. Te leva a resultados até surpreendentes. E que é possível você ler a Bíblia em hebraico. Obviamente, para a gente ler a Bíblia em hebraico,
de forma rápida e dinâmica, a gente precisa de treino. Isso para tudo na vida. Para tudo na vida você precisa de treino. Algo que você não domina, você precisa de treino. Cada vez que você treina, você vai subindo etapas, né? Construindo etapas, construindo um repertório para que você consiga, de fato, dominar aquele assunto. Tá? Então, aqui foi para mostrar para você que é possível ler hebraico em pouco tempo. E aí, para encerrar, eu quero fazer aqui mais 2 exemplos. Vou pegar daqui, ó, terceira fileira, que corresponde à nossa vogal I, e uma letra muda no final. Como é que eu falo? Como é que eu leio essa palavra? Muito bem. Ri. Simplesmente ri. Por quê? Porque a última letra ali, né, essa letra em vermelho, ela não tem som. Ela só vai ter som se ela tiver uma vogal. Sem vogal, ela não tem som. Então não tem som. Ri. Ah, então por que eu não escrevo assim? Porque a palavra contém a letra no final. Por que eu não escrevo hoje sem H? Porque a palavra hoje tem H. Mesmo que eu não pronuncie, a palavra tem a letra. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, ri. Ri significa ela em hebraico. Agora, se eu tirasse esse ri e colocasse essa aqui, como ficaria essa palavra? Eu tirei da última, né, da última linha ali. Corresponde à nossa vogal U. Ru. Ru. Simplesmente ru. Por quê? Porque essa última letra aqui não tem som. Ru. Ru. Ru significa ele. Então eu escrevi, ó, ela ri. Ele. Ru. Ela ri. Ele. Ru. Ok? Muito bem? Muito bem. A última para a gente encerrar. Porque vocês já estão lendo muito já. Era para ler uma só. Vocês já leram 4, 5, 6 palavras? Tá ótimo, maravilha. Então vamos lá. Aqui, ó. Quarta fileira, som do O. E o R no final. Como ficaria isso aqui? Muito bem. Or também. O e o R no final. Or. Ué, Thiago, mas a gente já viu essa palavra aí. Or. Mas essa palavra or que a gente viu não era com essa, a vermelhinha. Era com o azul aqui, ó. Também é or. Agora veja, se eu não observar no hebraico, eu não vejo essa diferença, se é escrito com esse azul ou se é escrito com esse vermelho. Eu não sei a diferença, eu só consigo ver a diferença, né? Porque ó, os dois vão escrever or, vai pronunciar or. A pronúncia é a mesma. É como se eu tivesse, por exemplo, no português, a palavra mal. Se eu falo mal, eu não sei se é mal com U ou mal com L. Porque a pronúncia é a mesma. Eu só vou conseguir saber a diferença se eu olho para a palavra escrita. Mal com L, mal com U. A mesma coisa que acontece aqui, a pronúncia é a mesma, or. Só que or pode ser assim ou pode ser assim. Qual que é a questão? A questão é que a tradução é diferente. Igual mal com U é bom, mal com L é bem. Existia essa diferença. Aqui é a mesma coisa. Or com esse azul é pele, como a gente já viu. Or com o vermelho significa luz. Então a gente tem essa diferença também. Então, só para você entender como funciona.
Quando eu olho para a pronúncia, só para a pronúncia, isso não me diz muita coisa. Isso pode até me confundir. Agora, se eu olho para o hebraico mesmo, né, sabendo ler em hebraico, eu consigo discernir se é or luz ou or pele. É lógico que assim, depende do contexto, eu já vou saber se o or ali que eu estou falando é luz ou é pele, mas dependendo do contexto eu não consigo discernir se é um ou outro, só com a escrita. Por isso que ler em hebraico é fundamental para que eu consiga tirar certas conclusões, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês conseguiram ler ao menos uma palavra hebraica, mas eu sei que vocês conseguiram ler bem mais. Bom, agora eu tenho um desafio para você. Para você que ficou até agora nessa aula, assistindo tudo que a gente conseguiu fazer aqui, a aplicação do método, o resultado que você teve hoje em 30, 40 minutos, qual a conclusão que você chegou? Esse método é realmente eficaz? Esse método facilitou ainda mais esse processo de aprendizagem? Esse método fez com que você se animasse em aprender hebraico de verdade? Pois é, eu tenho agora um convite para você. Se você gostou dessa aula, se você quer aperfeiçoar essa leitura e além de ficar preso a apenas leitura de uma ou duas palavras, se você deseja ler um versículo inteiro em hebraico, eu quero te convidar a clicar no botão abaixo e esse botão vai te levar para uma página. Essa página vai explicar, tintim por tintim, cada passo do que você terá no nosso curso Hebraico Express. O Hebraico Express é para você que não tem tempo para ficar perdendo, não tem paciência para ficar muitos meses aprendendo um assunto para chegar em um objetivo. O Hebraico Express é para você que deseja resultados rápidos. É para você que esteve até aqui, até o final dessa aula, viu que o método funciona, que o método te traz resultados e que você pode sim ler a Bíblia em hebraico em pouco tempo. E o que eu quero prometer para você não é que você vai conseguir fazer análises textuais, você vai saber fazer interpretações bíblicas profundas, você vai conseguir entender como funciona a hermenêutica, a exegese de um texto. Não é isso que eu quero prometer para você. Nesse curso Hebraico Express, a gente não vai falar de religião, não vamos falar de interpretação bíblica, não vamos falar de viés religioso, nada disso. Eu quero ser muito prático e objetivo. Nesse curso Hebraico Express, você vai chegar no objetivo de ler um versículo em hebraico. Você vai ler um texto da Bíblia, direto do original, com um resultado muito melhor do que qualquer curso que você for buscar agora. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero te preparar para que você possa estudar depois de uma forma mais tranquila, mais profunda, se assim você desejar. Então talvez você esteja aqui e queira apenas saber como se lê um texto bíblico em hebraico, você saber ler algumas palavras específicas em um texto bíblico. Pois é, você está no lugar certo. Então, eu não quero que você perca tempo em um curso de hebraico de 4, 5, 6 meses, que você vai sair de lá cansado, você vai se sentir exausto com muita informação e não vai chegar a nenhum objetivo. Ao contrário, você vai se sentir frustrado, vai se sentir cansado, vai achar que o hebraico é só para teólogos, para rabinos, para pessoas que querem estudar teologia, mas eu quero te mostrar no Hebraico Express, como eu já apresentei aqui nessa aula gratuita para você, de que o hebraico é para todos. O hebraico é para todos aqueles que realmente desejam, se abrem para aprender e executam cada passo
e utilizando o método correto. E eu posso garantir para você, com esse método, você vai poder depois estudar hebraico de uma forma mais profunda sem ficar perdido nas aulas, né, de cursos mais profundos aí. Mesmo que se você for pegar um curso básico de hebraico hoje, você provavelmente vai ter muitas dificuldades no começo. Por quê? Porque nenhum curso de hebraico vai te ensinar com um método fônico, com um método fonético. Esse método, ele é um método exclusivo que eu aplico com os meus alunos desde 2018 e os meus alunos têm tido resultados alarmantes, resultados realmente que vão de encontro àquilo que eles realmente necessitam. E eu vou deixar aqui alguns depoimentos para que você entenda que esse curso que eu estou proporcionando para você, a você clicar no botão abaixo, vai servir para cumprir o seu objetivo de ler um versículo da Bíblia em hebraico, direto do original. Então é isso, sem mais delongas, clique no botão abaixo, vá para essa página que vai ter todos os detalhes lá e entre para o nosso curso Hebraico Express. Te espero do outro lado, um grande abraço, shalom, shalom. O professor Thiago, ele tem um método de ensino moderno, didático e que sem dúvida não existe a menor possibilidade de você não aprender. Quero externar a minha gratidão em poder ter aprendido em um curto espaço de tempo tanto conteúdo, aulas dinâmicas, proativas, com uma pedagogia inovadora. E eu ainda não consegui ler. Eu já terminei, que eu acho que eu fiz, foi lá em 2019, né? Fiz o módulo 1 inteiro, ele me deu até o certificado. Aí eu não consegui entender. Aí eu fui pro Center também, para ver se conseguia entender. Só que eu não consegui ainda ler. Hoje você vai sair daqui lendo pelo menos uma palavra você vai ler. Esse método funciona de verdade. Como é que eu leio essa palavra aqui? Isso, perfeito. Achei muito bom, maravilhoso, porque, igual eu falei, já fiz do um ano, fiz do outro, mas não consegui ler. Aí eu fiquei assim pensando, não vou fazer mais não, fico só tentando, não consigo ler nada. E aí hoje eu achei muito bom, maravilhoso. E eu vou fazer o curso com você. Vocês vão ter resultados que vocês não vão ter em outro lugar.